Ô, Brígida, puxa de novo aí esse refrão, por gentileza. De novo. Gênesis capítulo 7. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez. A Ele a glória. Cante, igreja. Exalte ao Senhor no nome de Jesus. A Ele a glória. Oh Deus, a Ti. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Vamos mais uma vez. Agora só as vozes. Igreja. A Ele a Mais forte. Mais forte. Nós estamos exaltando o nome dEle. Gênesis capítulo 7, a última mensagem dessa série, Sobrenatural na Família. Hoje iremos falar quando a casa se torna refúgio, a arca da salvação. Gênesis 7, em tempos de crise, confusão e julgamento. Deus sempre providencia um lugar seguro para aqueles que o temem e obedecem. A história de Noé nos mostra que em meio ao caos, a terra sofrendo por consequência da corrupção e do pecado, não estou lendo o texto bíblico. Essa arca não era apenas um navio, era símbolo de uma proteção, da obediência e da presença de Deus. Ele se tornou, ou ela se tornou, um refúgio para a família de Noé. Um abrigo construído pela fé, pela graça de Deus e a habitação da própria esperança. É interessante notar que em Gênesis 5, 32, Noé tinha 500 anos, não se assuste. Quando começou a ter os seus filhos, em Gênesis 7, 6, lemos que ele tinha 600 anos, quando o dilúvio veio. Isso nos mostra que a construção da arca, mais ou menos 100 anos. Um século, talvez na contagem, não nessa contagem progressiva nossa hoje. Não foi algo feito da noite para o dia, isso é certo que não. Assim também é um lar cristão. Uma construção não é feita da noite para o dia, principalmente casa de pobre. Você que riu, a sua casa está pronta, no caso a minha. Hoje, como nunca, as nossas casas precisam ser uma arca, semelhante à de Noé. Lugar onde a presença de Deus é real, onde a habitação e a obediência é cultivada e também onde há mau cheiro. Mas é ali, na casa, na arca, que todos nós devemos permanecer. Ao olharmos para Gênesis capítulo 7, encontramos lições preciosas sobre como transformar nossa casa em um refúgio espiritual, mesmo
com maus cheiros. Assim como Noé e sua família foram salvos porque estavam no lugar certo, com as pessoas certas e debaixo da direção de Deus, a nossa casa, a arca, deve também estar protegida pelas mãos do Senhor. Sendo assim, quais são então as lições que extraímos desse texto com base nesse subtema? Quando a casa se torna um refúgio de esperança, de salvação, de renovo, de recomeço. Sim, porque na verdade, em Gênesis nós sabemos que Deus olha para a sua própria criação e lamenta, ou em outras versões, ele se arrepende. Deus se arrepende, conceito teológico. Vá para a escola de pregadores, posteriormente saberás. Assim, Deus lamentou por sua humanidade se corromper, então ele planejou, arquitetou, resolveu recomeçar. Deus é um Deus de recomeços, inclusive na minha e na sua vida, na família. Deus recomeça todos os dias. Se for preciso, muitas vezes vem dilúvio, irmãos. Vem dilúvio, não divórcio. Eu não vi um amém, não vi um glória a Deus. Meu Deus do céu, irmão. Fala aí, ajuda o pastor a pregar. É no meio do dilúvio que o divórcio não sai. Ah, agora eu ouvi o amém. Eu vou até pregar mais meia hora. Aí eu não vi amém, não vi nada. Irmão, Gênesis 7 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e quem? Uma parte da família? Só o maridão? Só Noé? Só a sua esposa? Não. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas não tinha só. Não, brincadeira. Não fique contente, Wagner. Wagner está batendo assim em Dani, ó. Você está vendo? Você está vendo? Não. Mas elas constituem parte, né? E Deus então disse assim: você e sua família. Por que, irmãos, que ele mandou Noé e sua família? Diz o texto, versículo 1. Porque você é o quê? Espera aí, o único, gente. Como assim? Não tinha mais ninguém. O único justo. Vamos ser sinceros, eu não quero encerrar a mensagem aqui, bem que eu estou querendo já, mas se ele olhar para a arca hoje nossa, se ele olhar para o Brasil, se ele olhar para o Espírito Santo, vamos ser sinceros, irmãos, quantos justos ele vai encontrar? E vamos então entender que esse conceito de justiça divina aqui não é necessariamente esse conceito que eu e você entendemos de justiça. É muito além. Eu poderia dizer assim, porque eu só encontro um único homem íntegro. Aí vamos também parafrasear, quando Deus olhasse para o grande mundo hoje, Brasil, e aí vamos ser mais restrito, o Espírito Santo, mais restrito ainda, Guarapari, vamos diminuir um pouco mais, irmãos, e meio aí, não, vamos um pouco mais, a nossa comunidade, a nossa casa. Será que ele ia olhar assim, Antônio, comunidade meia aí, vocês são privilegiados porque eu encontro tantos íntegros, tantas pessoas justas, que eu não vou descer o dilúvio, até vou, mas eu vou dar um tempo para vocês preparar a arca.
Agora olhe para a sua vida, como eu estou olhando para mim agora também, ao preparar essa reflexão. Será que quando Deus olha para a minha vida, Ele encontra integridade suficiente para dizer assim, você é único? Então, irmãos, será que de fato a nossa casa, e entenda o nosso ethos ali como algo específico, como também a nossa comunidade, como o nosso bairro, vai dimensionando isso do menor para o maior, não só a casa, o lugar em que nós habitamos, moramos e vivemos com a nossa família, mas vai saindo dessa casa, lugar que você habita, para lugares maiores. Então, quais são as lições que nós aprendemos aqui a partir do verso 1 do capítulo 7 de Gênesis? A arca começa com obediência. Verso 1, Deus é claro em dizer assim, entra na arca, tu e toda a tua casa, toda a tua família, porque reconheci que tem sido justo no meio desta. Deus, como Deus falando, no meio desta geração. Então, irmãos, a primeira coisa aqui que eu entendo, que de fato nós queremos uma casa que se torna um lugar de refúgio, precisamos ter uma casa obediente. Veja que Noé estava sendo convocado, porque Deus olhou para aquela geração e só encontrou um homem. Será que os olhos de Deus, ao olhar para a nossa geração, quantas pessoas Ele vai encontrar e dizer assim, é vocês, ou são vocês, que vão ter a capacidade de recomeçar? Será que sou eu? Será que é você? Será que tem alguém? Será que somos todos nós? Então, se queremos uma casa em que é um lugar de refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, precisamos ser obedientes. A salvação da família de Noé começou com a obediência. Irmãos, eu sei que construir uma casa, e aí eu estou falando de família, e não de objeto, e não de um lugar, de uma coisa, requer tempo, requer dedicação e obediência entre você e sua família. Eu sempre pergunto, irmãos, e esse é um princípio da interpretação do texto, por que Noé? O texto responde, porque era o único justo. Por que Deus não falou com a mulher de Noé? Não, porque a história diz, é patriarcal. Mas por que Deus, então, fala para ele botar toda a sua família? Porque a obediência requer sacrifícios. Quem está disposto a sacrificar? Noé começou a trajetória com 500 anos. Só terminou o projeto aos 600. Irmãos, vamos ser sinceros como nós somos. Como sempre, nós somos muito sinceros. Eu acho. Um século, irmãos. Não é no contexto de hoje. Vamos 50 anos. É muito tempo, irmãos. É muito. Quem espera 50 anos construindo um barco, vai saber quando vai cair essa água, que Deus não botou a data lá, no dia tal, na hora tal, na data tal, no horário tal, vai começar a cair água. Vai fazendo. Senhor, vai chover? Não, vai fazendo. Quantas vezes será que Noé não falou assim, vou parar esse negócio? Vou parar. E aí, irmãos, quando nós começamos um projeto de Deus, nós queremos que a resposta de Deus seja no meu tempo, no meu querer. Eu quero que as células multipliquem. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero isso, eu quero aquilo assim. Se eu te der tudo na dimensão que você quer, será que você tem base para tudo isso? E isso
não é um argumento para não querer mais de Deus. Pode ser uma fuga para alguns, mas é um pensamento coerente. Será que eu estou preparado para receber tudo que Deus tem para dar? E mais, será que eu estou preparado para obedecer o tempo de Deus? Provavelmente não, irmãos. Quantas vezes eu e você já pensamos em desistir de alguma coisa? Eu não estou falando de 100 anos, até porque não estaríamos mais aqui. Nesses 3 anos de talvez recomeço ministerial, você já pensou em desistir? Você que está liderando célula, você está liderando ministério, você que está aqui há algum tempo ou começou agora, já pensou em desistir? Construir um lugar de refúgio é necessário e indispensável entender que é preciso obedecer. Vai demorar um tempo. Que tempo? De Deus. Ah, pastor, não está dando. Não está dando o quê que não está dando? Não está acontecendo o quê que não está acontecendo? Você já bateu algum martelo? Já serrou algumas madeiras? Faz isso por 100 anos. E aí me diga que não está dando. Por 5. 5 ainda vai, já temos 3, daqui a 2 anos. Pastor, não deu certo mesmo não. Agora dê 40 anos a volta no deserto, sabendo que em 40 dias você estava lá na terra. E ainda assim, chega lá na terra prometida e diz assim, é para isso aqui que o Senhor me trouxe? Obediência, irmãos, mas requer também insistência. Mas há uma segunda lição que o texto nos ensina no verso 7. A arca é um lugar de separação. O que é que diz no verso 7? Diz que Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. É um lugar de separação. A arca era para todo mundo? Ou melhor a pergunta, a arca poderia ser para todos? Sim. Mas todos quiseram? Não. O céu é para todos, mas nem todos. A nossa casa não é para todo mundo, é para uma família. Os agregados, mas está lá. Mas durante 100 anos, ou quase isso, muitas pessoas viram Noé construindo a arca. E só 8 pessoas, irmãos. Para que tão grande? Para botar animais. Eu preciso falar isso. Eu sei que vai ser duro. Me perdoe. Pregador não pode... Aí, escola, não precisa pedir perdão por uma verdade. Mas, vamos ser sinceros. Deus preferiu salvar animais. Não preferiu, talvez um outro termo. Gente, uma humanidade inteira. Ele só encontrou um justo. E aí ele falou assim, bota a tua família junto, por causa de você. E os animais? Enche. Por isso, irmãos, no grande dia, vai ter surpresa. Porque construir um lugar que cabe muitos animais, e muitas pessoas, no caso,
apenas 8 pessoas, foi uma separação assim, uau! Por isso que nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus. Nem todo que prega, nem todo que canta, nem todo que toca, nem todo que tem título, nem todos. Nem todos. O céu é para todos. A arca poderia ser para todos. Mas a maioria dos que estavam na arca eram animais. Por isso, queridos, no nome do Senhor Jesus, a arca é um lugar de separação. E eu poderia transpor a ideia de arca, céu. É um lugar de separação. A casa é um lugar de separação. Tem gente que não quer. Tem filho que não quer. Tem pessoas que não querem ficar na casa. A casa é um lugar para quem quer obedecer o primeiro princípio. Os céus é um lugar de pessoas obedientes. Não entra desobedientes. Não entra rebelde. Na verdade, o rebelde foi expulso. O que quis ser o bambambam lá no lugar de Deus foi expulso. Ele e a corja dele todinha. Toda rebeldia é uma expulsão demoníaca. Entenda isso. Toda pessoa rebelde é espírito de demônio. Toda pessoa rebelde é espírito de demônio. No dia que Satanás, Lúcifer, rebeliou-se no céu, Deus fez o quê? Sai, demônio, daqui. Rebeliou-se é demônio. Não confunda possessão com influência. E tem pessoas sendo influenciadas por espírito de rebeldia. Em casa, na igreja, enfim, em tudo quanto é lugar. Aqui, Deus separou só 8 pessoas para entrar. E aí, há uma conspiração, uma teoria de que apenas 144 mil. Cai por terra esse negócio, tá? Porque senão só os batistas vão ser salvos. Deve ter muito mais, né? Muito mais, então, já estamos errados. Então, alguns não vão entrar. Então, essa ideia também não, irmãos. Mas que, de fato, muitos são chamados, poucos escolhidos, é fato. Muitos foram chamados. Venham, a arca está sendo construída. A arca está sendo construída. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Olha, a igreja Meaípe está construindo uma nova estação. A igreja Meaípe está construindo um novo tempo. A igreja Meaípe está chamando. A igreja Meaípe está convocando novos líderes. A igreja Meaípe está chamando novos líderes de célula. A igreja Meaípe está chamando, está chamando. Por enquanto tem 13. Está chamando. Muitos estão ouvindo. Alguns estão vendo. Outros estão observando. Mas um dia a arca vai ser lacrada. E você está entendendo a metáfora, eu tenho certeza absoluta. Terceiro, a arca enfrenta a tempestade, mas permanece firme. Verso 7, capítulo 7, verso 17. 40 dias durou o dilúvio. 40, irmãos, a minha casa não aguenta. E olha que a minha casa é num lugar nobre. Isso é digno de tomar uma água. 40 dias de tempestade. Eu acho que nem a melhor casa comum construída, 40 dias de muita chuva, aguenta não. Guarapari, 2 horas de chuva, você não consegue sair de lugar nenhum, é outro assunto.
Renan é outro mundo. Alaga tudo, imagine 10 minutos. O bicheque acabou. Imagine 40 dias, irmãos. 24 horas por dia, chuva. Será que a nossa casa que foi construída, e aí não é a casa, sou eu e você, que fomos construídos ao longo da vida cristã até agora, estamos preparados para 40 dias de tempestade? 40? Não precisa ser tanto, Senhor. 5 dias, irmãos, de tempestades nas mãos de Deus. Acabou, né? Acabou aí. Alfredo Chaves, uma vez que saiu, lavou quase a cidade inteira, irmãos. E não foi, está longe de ser uma realidade. Também, Espírito Santo, recentemente, enfim. Agora vamos nos colocar nessa tempestade. A casa, o nosso ethos aqui. Será que eu estou preparado, irmãos, para enfrentar um dia de tempestade nas mãos de Deus? Quem sou eu? Que alicerce sou eu para enfrentar uma tempestade? Ou tenho para enfrentar uma tempestade? Que madeira Noé usou? Está aí no texto. Ele usou para suportar 40 dias de tempestade. Que prego ele usou, capaz de durar e aguentar a tempestade, fora as madeiras batendo na arca, todo tipo de madeira, as coisas da vida, o meu coração, irmão, a minha vida, a sua vida. Será que nós temos preparo suficiente para enfrentar as tempestades e mais, as coisas que a tempestade traz junto? É sobre isso, irmão. Se nós queremos de fato que a nossa casa seja um refúgio em Deus, tem que ter madeira de qualidade, tem que ter vida de oração, tem que buscar em Deus, tem que ter vida com a comunidade de fé, porque senão qualquer coisa nos abala. Porque quem já enfrentou uma tempestade, quem já viu uma cidade ser lavada por uma tempestade, vê que já desce lama, barro, madeira, tronco, e sai levando carro, estragando casas, pessoas morrem. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, gritos de pessoas, eu diria, e aqui não é o texto, foi o próprio inferno naquele período. A tormenta que as pessoas estavam vivendo, gritando para todos os lados, em lugar nenhum para entrar. Água subindo, água subindo, água subindo, pessoas que sabiam nadar, não nadavam, pessoas que morriam, e gritando, e gritando, e gritando, e gritando, e 8 pessoas dentro da arca com milhares de animais. É uma tormenta, irmãos. Era o próprio inferno naquele período, de pessoas gritando, querendo algo e não podendo. Então, no nome do Senhor Jesus, a arca pode enfrentar a tempestade, mas ela permanece firme, uma vez que ela é construída, e aí a casa sobre a rocha, tendo madeiras de qualidade, tendo pessoas de qualidade, íntegras na casa, na família. Noé salvou a sua família, porque ele tinha uma família. Noé salvou a sua família porque ele foi obediente em construir algo de acordo com o projeto de Deus. Ele fez a arca de acordo com o que Deus tinha mandado. Mas hoje, a minha arca e a sua arca, casa, está sendo construída de acordo com o projeto de Deus? Ou temos feito puxadinho? Todo pobre tem sempre um puxadinho. Que na hora do projeto, se um fiscal for lá, vai dizer assim, vai condenar toda a casa. Porque não tem puxadinho. Não pode puxadinho.
não sobrevive às tempestades. Por fim, a arca guarda um propósito divino. Verso 23 diz: todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Irmãos, a arca guarda um propósito: salvar uma geração. Para salvar uma geração não precisa de milhares. Para levantar uma nova geração não precisa de milhares. Só precisa de uma família. Só precisa de uma família. A arca preserva um propósito divino. O texto diz que foram, a minha versão, a versão internacional, foram exterminados. É muito forte isso. O que é o extermínio? Extermínio é muito forte. É algo que não dá para descrever isso. É em massa. Um extermínio. Uma destruição total. Tanto de homens, diz o texto, quanto de animais. E o texto faz questão de dizer só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Ou seja, a sua família. 8 pessoas. E os outros? Todos foram exterminados. Eu sei, irmãos, encerrar uma série com uma mensagem tão dura. Mas é necessário nós avaliarmos como temos construído a nós mesmos, que somos a casa do Senhor. Agora, eu quero ser bem mais específico. Não só a casa, o lugar, não só a casa, a família, mas a casa Antônio. Sim, porque nós somos a casa do Senhor, a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, que casa estou construindo para o Espírito Santo habitar em mim? E aí, irmãos, se o Espírito Santo habita em mim, esta casa é poderosa. Esta casa é inabalável. Esta casa não tem possibilidade de tempestade derrubar. Se eu sou templo do Espírito Santo, se eu sou casa do Espírito Santo, nada pode abalar. Nenhum demônio pode tocar. Porque já habita um corpo, não pode 2 corpos habitar no mesmo lugar. Isso é física. A não ser que seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque há sempre espaço para eles. Se você entendeu que você é casa de Deus, você vai entender também que é morada de Deus. Então, está vindo tempestade, dilúvio, tentações, provações. Ai, irmão, dá glória a Deus. Está vindo câncer, doença, desemprego. O que for, irmãos? Você é templo, você é casa, você é habitação de Deus. Isso é privilégio. Noé deve estar pensando, se é,
E aí eu estou viajando, assim, eu vi Deus. Deus falou comigo. Deus esteve comigo lá dentro da arca. Mas se Ele tem algum lugar para olhar para cá, Ele deve estar olhando assim, que povo privilegiado. Eles têm Deus dentro deles. Não é numa arca, não é num lugar, é numa pessoa dentro de nós, e se move em nós, dentro de nós, a existência. Então, irmãos, não se atentem ao dia mau, às tempestades. Iremos passar por elas. E talvez, como Pedro, andar sobre o mar revolto e entender que Deus está com a sua boa mão do outro lado. Sempre criticamos Pedro, alguém já disse, uma pregadora, sempre criticamos Pedro. Mas quem saiu do barco foi Pedro. Os outros ficaram lá olhando, você está doido, você é maluco, você é isso, você é aquilo. Todo mundo criticou Noé na hora de construir, mas só a família dele entrou. Então, quando você começar a construir alguma coisa, não se preocupe com o que você está construindo, se alguém está falando, você é doido de estar com esse pastor aí, esse pastor é maluco, mas ele tem razão, que eu sou mesmo. Mas o final ainda não chegou. O final ainda não chegou. A arca ainda não foi lacrada. Claro que não vai ser eu nem você que iremos fazer isso. Mas no tempo final, talvez eles não vão estar vivos para dizer, eles tinham razão. Mas os vivos vão dizer, ou não, porque os orgulhosos também não reconhecem. Noé tinha razão. Mas como não sobreviveu ninguém, nós estamos dizendo, Noé tinha razão. E a nossa geração? E a nossa geração? Oremos no nome de Jesus. Oh Deus, Pai, queremos, Pai, ser a geração, Jesus, que o Senhor venha em nós, não apenas uma pessoa, mas milhares de pessoas, justa e íntegra a Deus, porque nós temos o privilégio, Deus, de ser a habitação do Senhor, um Deus santo, um Deus puro, que se faz tão pequeno para habitar dentro de um homem, de uma mulher tão pequena. Senhor Jesus, que essa noite, Pai, possamos ser essa morada, possamos, Deus, ter uma casa como um lugar de refúgio e não um lugar de guerras espirituais. Que a nossa casa seja um lugar, Deus, que sopra vida, como o Senhor soprou a arca, Deus. Senhor Jesus, mas sela, Senhor Deus, a nossa casa com o selo do Espírito Santo, que nenhuma tempestade, nenhum vento, nada externo possa abalar, Pai, o que o Senhor soprou dentro da casa, vida e salvação. Nessa noite, Pai, as nossas casas, os nossos lares, os nossos corações, de fato, Pai, seja um lugar inabalável da Tua santa presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, meu Deus.